Opa, e aí, tudo bem? Eu não faço ideia de como vou começar esse vídeo. Eu tava aqui tentando escrever um roteiro para algo um pouco mais elaborado, mas eu percebi que eu odeio escrever. E eu fiquei um pouco triste também porque eu queria muito poder expressar minha opinião a respeito do que eu tava escrevendo, mas não sei se vai rolar. Então eu decidi gravar isso aqui, só pra gravar mesmo, só pra falar. E eu queria compartilhar um pouco da minha opinião, um pouco do meu sentimento em relação a algumas coisas que eu tenho visto, pelo menos na minha vida e ao meu redor também. Eu queria falar primeiramente sobre um assunto que está um pouco em alta também a respeito de se tornar ou não criador de conteúdo em 2025. Teve um youtuber aí de League of Legends que fez um vídeo em relação a isso. Muitas pessoas criticaram, muitas pessoas. Vamos saber que não teve ninguém que concordou, né, eu acho, né? A maioria das pessoas criticou justamente porque é um caso isolado, né? E é um pouco difícil você ter uma opinião positiva ou ter uma visão positiva de algo único que não aconteceu com você ou não aconteceu com, com a maioria das pessoas que estão envolvidas em um meio. E é uma coisa que eu tenho parado para refletir bastante desde o fim do ano passado em relação à criação de conteúdo. Hoje, o YouTube ele dá muita oportunidade para as pessoas se expressarem, né, poderem criar o seu material, postar na internet para um público específico e, se tiver bastante engajamento, até receber uma graninha por isso. E eu tenho visto, pelo menos tem sido recomendado muito para mim depois que eu vi esse vídeo do Não Vire Criador de Conteúdo em 2025, muitos vídeos sobre criação de conteúdo em 2025, ou pessoas incentivando as outras a se tornarem criadores de conteúdo. E isso me deixou um questionamento, né? O que realmente seria o conteúdo que eu estou criando? Não é a pergunta mais filosófica e mais profunda que eu já fiz na minha vida e também acho que até pode ser uma pergunta bem boba, mas eu fico um pouco confuso, sabe? Porque quando a gente fala na palavra conteúdo, quer dizer algo que pode preencher um espaço, né? Não é o significado literal da palavra, mas você pensa, conteúdo. Então é algo que que preenche algum lugar, que preenche alguma coisa. Por exemplo, se você tem uma garrafa e ela está cheia de água, quer dizer que ela tem um conteúdo dentro dela. Não precisa ser água, pode ser um refrigerante, pode ser um suco, pode ser até mesmo um bolo. Você pode se surpreender de abrir uma garrafa e ter um bolo ali dentro, mas a garrafa tem um conteúdo surpreendente até de fato. Então, isso me deixou um pouco curioso, sabe? Porque eu vejo muitas pessoas hoje criando conteúdos tão únicos na internet, ou nem mesmo únicos, né? Porque acredito que a internet segue a máxima de que nada se cria, tudo se copia. E o universo também, né? Nada se cria, tudo se transforma. Então, eu assisto muitos criadores de conteúdo que eu admiro bastante e eu fico imaginando, né, como eu poderia estar onde eles estão. E talvez esse seja o erro que tenha acontecido comigo nessa minha, entre aspas, jornada no YouTube, nesse meu começo no YouTube, porque essas pessoas que eu sigo, né, as pessoas que nós vemos na internet, os famosos influencers, né, eles já passaram pela fase difícil, a fase de criar um conteúdo, de se esforçar por algo sem receber nada em troca. E eu fico pensando às vezes quanto tempo levaria para que eu pudesse chegar nesse lugar. Você já se perguntou isso também? Quanto tempo será que levaria para você atingir o que você deseja dentro da plataforma? Não só no YouTube, mas em qualquer outro segmento da sua vida, seja nos seus estudos, seja no seu trabalho, em alguma habilidade que você gostaria de desenvolver, seja na sua saúde, com o seu corpo, seja em qualquer aspecto da vida. Porque a gente sempre, bom, pelo menos hoje em dia, né, eu particular, mas eu também vejo muitas pessoas pensando dessa forma, é que o resultado é o que importa, o final é o que importa. E aí também vejo muitas pessoas dizendo que não, o final não importa. O que importa
é a jornada, o processo, né? Mas como assim? Por que o processo importa mais do que o resultado? E eu tenho algumas teorias mais próprias e pessoais, mas no meu caso eu acredito que eu me faço esse questionamento por causa da ansiedade. Eu sou muito ansioso para poder receber logo um prêmio, uma recompensa, para poder receber uma gratificação, para tudo, né? A ansiedade te deixa imune à paciência, o que seria como um xingamento, uma ofensa chique, uma ofensa carinhosa, né? A ansiedade te deixa imune à paciência, o que é uma coisa muito ruim, porque a vida ela é constituída de momentos em que você precisa ser paciente. Você precisa ser paciente consigo mesmo, você precisa ser paciente com as coisas que você não pode controlar, você precisa ser paciente com as pessoas ao seu redor e principalmente nos momentos em que você não está bem. O que é muito mais difícil. Se você é uma pessoa ansiosa, sabe o quão difícil é de se manter paciente, de esperar algo. Por exemplo, esses dias eu comprei um notebook novo pela internet e ainda não chegou, na verdade. E eu tô morrendo de ansiedade para que ele chegue logo. E quanto mais atualizações eu recebo de que ele tá em trânsito, que não saiu para entrega ainda, mais ansioso eu fico para poder receber. Fico olhando pela janela, fico olhando mensagens, fico olhando e-mails, atualizações da entrega. Então, ter essa ansiedade é muito difícil, porque você não consegue aproveitar o processo, você não consegue aproveitar a jornada do ponto A ao ponto B, você não consegue aproveitar a jornada da sua vila, onde você é só um plebeu, para o castelo, onde tem o dragão, para você matar o dragão e achar o seu tesouro, pegar o seu tesouro, salvar a princesa, sei lá, o clichêzinho aí, mas a jornada do herói, né? A ansiedade te impede de viver a jornada do herói, a sua própria jornada do herói, né? E, e aí eu fico pensando, e aí traz à tona esses pensamentos, né? Será que um dia eu vou ser bem sucedido no YouTube? Será que um dia eu vou ser bem sucedido no meu trabalho? Ou será que um dia eu vou conseguir terminar uma faculdade? Será que um dia eu consigo me ver fazendo o que eu gosto ao invés do que eu preciso fazer ou do que eu faço hoje só porque me paga mais do que eu gosto de fazer? Infelizmente, para cada um é diferente. Então, o que pode ser doloroso e interminável para mim pode ter sido um passeio de barco, um passeio de jangada, uma caminhada na praia para alguém, né? O que para mim parece ser a escalada do Everest. E o que pode parecer uma escalada do Everest para mim pode ser a escalada de 2 Everests para outra pessoa, né? Então, bom, o propósito desse vídeo era mesmo só compartilhar os meus sentimentos em relação à minha ansiedade, em relação às coisas que estão acontecendo comigo, mas claro, por que eu faço isso? Porque eu sei que existem pessoas, ou talvez não, mas eu espero que não, na verdade. Mas eu espero que se você se encontra numa situação parecida, não na mesma, porque ninguém está na mesma situação. Independente de que nós tenhamos algumas coisas em comum, a sua situação é completamente diferente da minha. Mas voltando pro ponto, se você se encontra nessa situação em que você não consegue esperar, não tem paciência para ver o resultado final, se sente desanimado às vezes porque começa muitas coisas e não termina nenhuma, ou tem vários projetos em mente e não sabe lidar com todos eles, apenas acho que converse com alguém. Eu também não posso dizer eu tô aqui, nossa, pra ouvir todo mundo, pra ajudar, eu tô aqui só pra compartilhar um sentimento. Talvez te incentivar a compartilhar, talvez te incentivar a começar um canal no YouTube, a compartilhar os seus sentimentos, a criar o seu conteúdo, né? Porque acho que independente de quem nós sejamos, de como esteja a nossa situação, nós temos nosso próprio conteúdo para passar para as pessoas. Um tempo atrás, uma moça no YouTube, ela compartilhou um vídeo a respeito dela estar já com 30 anos e sentir que não alcançou nada na vida. Ficou bem famoso esse vídeo, né? E eu acho interessante que ela continuou fazendo os vídeos dela, independente de se ela tinha algo, entre aspas, relevante
pra contar. Porque o que ela tava fazendo ali, ela tava contando a história dela. Com poucos cortes, ou quase nenhum corte, ela tava sendo autêntica, genuína, compartilhando um sentimento, por mais que fosse um sentimento de tristeza, um sentimento de que ela não alcançou o que ela gostaria. Mas hoje ela tá se dando bem no YouTube. Se dando bem no YouTube ficou meio mal essa frase, né? Parece que ela só usou o sofrimento dela pra dar engajamento. Mas não é isso que eu quis dizer. O que eu quero dizer é que ela. Como é que é? Ela conseguiu transformar o sofrimento dela em algo que pode ajudar as pessoas, porque as pessoas se identificaram com o que elas sentem. Tiveram compaixão, tiveram empatia e se identificaram. E acho que isso também é uma coisa que falta muito hoje em dia, né? A gente tem um pouco mais de empatia pelas pessoas e empatia e compaixão por nós mesmos. É muito difícil. E eu falo com propriedade porque eu me olho no espelho e eu penso, rapaz, eu me odeio e eu não queria estar nesse corpo, ter essa mente, ter essa voz, esse nariz e por aí vai. Bom, 11 minutos aí do SMR, do podcast de completamente nada, sem sentido, nenhum assunto bem concreto, mas se você se sente inspirado de alguma forma, ou você pelo menos se sente um pouco melhor mais animado em compartilhar suas experiências ou começar um novo projeto e focar naquilo ali, por favor, compartilhe nos comentários ou sei lá, faça o que você quiser. Eu só queria mesmo compartilhar isso com alguém. Eu espero que algumas pessoas possam ver esse vídeo. E é isso. Obrigado e até a próxima, talvez.